Chegando o Jorge Serrão para trazer o seu comentário já às 9 da manhã. Tem Silas Malafaia conversando com a audiência da Auriverde Brasil. Serrão, bom dia. Saudações, Alexandre Pitoli, saudações, algoritmo sensor, saudações, meus amigos, meus amados haters, todos ligados na Auriverde Brasil. O Supremo Tribunal Federal pode regular as redes sociais em suas decisões e o governo Lula deseja taxar essas redes sociais, as Big Techs. Prepare-se, a coisa que parece ruim pode ficar ainda pior. Teremos a manifestação de 7 de setembro, sábado que vem, sobretudo concentrando força em São Paulo, mas será que essa força popular do povo na rua, na manifestação, terá algum efeito efetivo sobre o Supremo Tribunal Federal? Vai mudar alguma coisa na cabeça dos ministros? Será? Vamos orar, rezar, pedir a Deus que isso aconteça, mas na probabilidade do mundo real é muito difícil que a bolha de Brasília se afete, que mude alguma coisa, pelo menos agora, no curto prazo. Enquanto isso, a imprensa brasileira segue dando uma vergonha. A imprensa hegemônica tupiniquim pagando comédia nessa cobertura da mais grave crise institucional brasileira. Não estão dando a devida ênfase ao que está acontecendo de errado nessa censura à rede social X e qual o impacto disso real na vida das pessoas e até no modelo econômico do Brasil. Pode vir problemas para a gente mais na frente. Ainda mais depois que o governo Lula anuncia que vai mesmo taxar, vai meter imposto sobre as Big Techs. O objetivo deles não é só arrecadar pela desculpa ajudar na desoneração da folha de pagamento para compensá-la. Não. A história é realmente utilizar mecanismo financeiro para promover pressão contra as redes sociais, contra as Big Techs que comandam essas redes. É isso, o jogo é esse. Enquanto isso, tem parte da imprensa que ainda reage. Bacana, mais um editorial eletrizante da Gazeta do Povo. Esse eu faço questão de ler para vocês também. É bom demais. Olha essa. Sofrer goleadas sempre dói, embora algumas derrotas tragam mais e outras tragam menos dor. Algumas passem logo, outras tenham consequências duradouras. Pouco mais de 10 anos depois da maior vergonha da história do futebol brasileiro, aquele 7-1 que a gente tomou da Alemanha na Copa do Mundo aqui no Brasil, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal conseguiu ampliar aquele placar em uma das maiores vergonhas também da história da luta pela democracia no nosso país. O STF derrotou a população brasileira, derrotou o Brasil por 9-1. Essa é a soma dos 5 votos pela manutenção da liminar de Alexandre de Moraes, que bloqueou o X em todo o país, e dos outros 4 votos favoráveis a seguir proibindo brasileiros de usarem VPNs para acessarem a rede social lá fora. O STF deixou os brasileiros sujeitos a escorchante multa de R$50 mil diários. Como isso vai ser fiscalizado? Como essa multa vai ser cobrada? Quem vai ser punido ou quem não vai? Isso não está claro. Prossegue o editorial primoroso da Gazeta do Povo. Não era preciso ser um cínico incorrigível para supor que Alexandre de Moraes só submeteria uma decisão dessa relevância ao escrutínio dos seus colegas, na turma ou no plenário, se estivesse certo de que teria o apoio da maioria deles. E teve. Ele tinha boas razões para confiar na sua avaliação. Afinal, tratava-se de Flávio Dino, que, quando ministro da Justiça de Lula, foi grande defensor da regulamentação pesada sobre as mídias sociais e usou sua pasta para perseguir as Big Techs que ousaram dar sua opinião sobre o PL 2630/20, perseguição esta que contou com a ajuda de Moraes em outra frente.
Também de Cristiano Zanin, que quando advogado de Lula durante as eleições não hesitou em pedir censura ao TSE sempre que tinha oportunidade. E também de Carmen Lúcia, aquela que trocara o Cala a Boca Já Morreu pela defesa da censura em uma situação excepcionalíssima, mas que se tornou bastante corriqueira. Nenhum deles decepcionou acompanhando o relator do liberticídio. Apenas o ministro Luiz Fux divergiu em um pequeno aspecto, mas de todo modo, Moraes saiu referendado. E aí o editorial da Gazeta vai na veia. A decisão colegiada não dilui a responsabilidade de Moraes, que continua a ser o censor-mor da República. A diferença é que agora outros se juntam a ele na lista dos que, a pretexto de defender a democracia, atropelam-na. Pesado. E o editorial da Gazeta do Povo conclui: se em algum momento Moraes e seus colegas de turma avaliaram que o julgamento em plenário serviria para tirar os holofotes do ministro e diluí-los no colegiado, cujo respaldo às decisões monocráticas serviria para reduzir as pressões, enganaram-se redondamente. E a Gazeta insiste: o relator dos inquéritos abusivos em curso desde 2019 continua a ser o censor-mor da República, responsável direto pelas maiores aberrações jurídicas cometidas no passado recente contra a liberdade de expressão no país. A diferença é que agora outros se juntam a ele de forma incontestável na lista dos que, a pretexto de defender a democracia, atropelam-na e que, inflando-se de brios em referência à soberania do Brasil, fazem do brasileiro comum qualquer coisa menos soberano, pois vítima do arbítrio dos próprios compatriotas em posição de poder. Sensacional esse editorial da Gazeta do Povo, que eu recomendo a leitura, e quem puder assine esse veículo, que ele está precisando de apoio, tal qual aqui a Rádio Auriverde Brasil. Muito importante a gente lembrar também essa crise tupiniquim, a mais grave crise institucional da nossa história. Na verdade, ela é causada pela omissão, complacência ou incompetência de leitura política do Congresso Nacional. É o Senado e a Câmara dos Deputados que não toma providências para debelar todos esses abusos institucionais que estão acontecendo. A classe política, assim, fica de joelhos para a tirania. O povo não está de joelhos. O povo vai protestar livremente no 7 de setembro. Mas, de novo, será que isso vai mexer com a turma da bolha em Brasília? Repito, no primeiro momento, no curto prazo, não. Eles vêm mais forte. E vem aí, o Supremo vai preparar alguma espécie de regulamentação de rede social através de suas decisões. E mais. Pode ser que depois do 7 de setembro venham os primeiros julgamentos ou abertura de processos do famoso inquérito do fim do mundo. Então, o que está ruim ainda tem chance de ficar ainda muito pior. A gente que bobeie, que a coisa fica mais feia ainda. Para Auriverde Brasil, camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio, Jorge Serrão. Pois é, Serrão, valeu, craque. Em casa hoje pela manhã, minha esposa, meus filhos, pai, vai poder acabar o Instagram no Brasil? Falei, olha, você imaginava que o Twitter, o X ia acabar? Não. Então, não tenho resposta para te dar, a não ser esperar que a tirania, se não for barrada, impedida de continuar, ela vai avançar. Porque eu posso pensar isso. Não tem outro caminho, infelizmente.